Olá, sou Alessandra Ambrosio de Moura, advogada trabalhista, e vim falar acerca de um tema que tomou conta dos meios de comunicação essa semana, em decorrência de uma denúncia, que é o crime de redução à condição análoga de escravo. Vamos lá? O crime de redução à condição análoga de escravo está previsto no Código Penal no capítulo dos crimes contra a liberdade individual e prevê pena de reclusão de 2 a 8 anos e multa, além da pena correspondente à eventual violência praticada contra a vítima, como lesões corporais, por exemplo. O conceito desse crime está no artigo 149 do Código Penal, que diz: reduzir alguém à condição análoga de escravo, quer submetendo-o a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, quer sujeitando-o a condições degradantes de trabalho, quer restringindo por qualquer meio sua locomoção em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto. Nas mesmas penas do artigo 149, incide também quem cerceia o uso de qualquer meio de transporte por parte do trabalhador, com o fim de retê-lo no local de trabalho, ou quem mantém vigilância ostensiva exagerada no local de trabalho ou se apodera dos documentos ou objetos pessoais do trabalhador para retê-lo dessa mesma forma no local de trabalho. As penas serão aumentadas de metade se o crime for cometido contra criança ou adolescente, ou por motivo de raça, cor, etnia, religião ou origem. Entende-se que quem submete alguém à condição semelhante à de escravo domina a pessoa a ponto de suprimir a sua liberdade e de comprometer a sua dignidade, pois as características mais visíveis do trabalho escravo são a supressão de direitos essenciais do indivíduo, através do cerceamento de sua liberdade, da ausência de condições mínimas de saúde e segurança no trabalho, entre outros já citados. A própria Constituição Federal fala a respeito, em linhas gerais, afirmando que ninguém será submetido a tratamento desumano ou degradante em nosso país, garantindo-se a livre locomoção dos indivíduos e vedando-se qualquer tipo de discriminação atentatória aos direitos e liberdades fundamentais. Além disso, a Constituição também destaca expressamente que não haverá penas de trabalhos forçados no Brasil. Em outras palavras, nem mesmo pessoas julgadas e condenadas pela prática de delitos podem ser submetidas a trabalhos forçados. Quem dirá um trabalhador? Nos últimos 25 anos, as fiscalizações resgataram no Brasil mais de 54 mil trabalhadores em condições análogas de escravo, segundo os dados do Observatório da Erradicação do Trabalho Escravo e do Tráfico de Pessoas. Desse total de pessoas resgatadas, cerca de 31% eram analfabetas, 39% tinham estudado até o 5º ano, 15% tinham chegado até o ensino fundamental 2 e 54% se declararam negras ou pardas. Um total de 22% dos trabalhadores resgatados nessa condição, por acaso, nasceram no Maranhão. E ainda, o IBGE, em 2015, apurou que existem cerca de 2.400.000 crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos trabalhando no Brasil. E é importante falar que há uma relação muito forte no trabalho infantil com o trabalho escravo, porque muitas crianças e adolescentes submetidos ao trabalho infantil podem vir a ser vítimas da exploração que caracteriza o trabalho escravo. E foi a partir daí que a Organização Internacional do Trabalho e o Ministério Público do Trabalho lançaram um documentário no ano passado, que vocês vão ver o trailer ao final dessa chamada, que é o Precisão, sobre trabalhadores resgatados de condições análogas à de escravo. Então, se quiserem fazer uma denúncia, faça a polícia ou o MPT. E qualquer dúvida, procure sempre um advogado. Até a próxima. É muito triste, é vergonhoso a gente dizer que no Brasil ainda existe trabalho escravo. Existe. Às vezes acontece chegar num dia que você não tem nem um café para beber. Você pega aquele dinheiro, você já sai devendo. O senhor já está aqui há quanto tempo? 2 anos. Mas essa alimentação aqui é de dar. O banheiro é ali então. Vocês pegam água de beber daqui? Vai tapanar aqui, Vocês são tudo da mesma família? Mas folga algum dia? É direto. Ganha R$15 a quinzena. Essa botina que você está usando, o senhor comprou? Não foi o patrão quem deu? Não.
A foice que o senhor comprou? Quando eu comecei a trabalhar em serviço pesado, eu tinha na idade de uns 13 anos. Na primeira casa que eu trabalhei, comecei com 8. Comecei a trabalhar com a idade de 8 anos. 10 anos, 16 anos. Até os 15 anos de idade, eu tinha essa rotina só de viver de agrado. A grande maioria dos trabalhadores escravos foram trabalhadores infantis. Quantos anos? 5? Tava colhendo cebola também? 7 anos. Trabalho forçado, jornadas exaustivas. 16 horas por dia cortando 12 toneladas de cana sob o sol. Quando eu falava de ir embora, ela me trancava dentro do quarto. Foi marcado com o ferro do galo. Só falou assim para o trabalhador, está doendo? E disseram, não. Disseram, não, pois puedes continuar trabalhando. Sendo negro, para muitas pessoas, acho que não tem o direito igual do branco. Porque eu nasci preto. No interior é cultural. É assim. Como se fosse o resquício de uma sociedade escravocrata. Boa parte da sociedade é escravagista e não estranha ver os seus iguais em situação de escravidão. Não tem nenhum estado do Brasil que não tenha tido registro de trabalho escravo em alguma atividade. Só faz aquele trabalho porque a precisão obriga. Da precisão. Da minha precisão.